Primeiro boletim de ocorrência que ela faz junto com ele antes de descobrir essa história, ela alega o quê? Então, ela não. Porque assim, como ela foi internada em estado grave, ela não foi, no primeiro momento, ouvida, Sim. tá? Ela foi para o hospital, né? E a investigação, quando chegou na casa, ligaram para a polícia logo depois do crime, a investigação comprovou todos os indícios de arrombamento, de luta corporal. Então, tudo ali levava realmente nesse entendimento. Olha, isso aqui foi uma evasão de domicílio, tentativa de assalto e, né, acabou que nessa luta corporal os dois foram baleados. Os caras tinham recolhido alguns bens para colocar no carro dele para levar embora. Ou seja, tudo isso a perícia constatou. A perícia viu, olha, foi uma tentativa de assalto. E aí, depois dessa descoberta da carta, como a polícia também já não tinha localizado, ela pegou e sugeriu: olha, eu acho que não, acho que foi ele, viu, delegado? Eu acho. Aí a polícia mudou o foco da investigação. Aí, depois disse que ele tinha simulado tudo aquilo. Não, na verdade, ele simulou todo o cenário, inventou todo o cenário para tentar tirar a vida dela e sair ileso, né, como um coitado. Só que é o seguinte, ele foi baleado, ele não tinha uma motivação para tirar a vida dela, ela não tinha uma fortuna para que ele recebesse, não existia nem seguro de vida, tá? Onde ela perdendo a vida, ele seria o beneficiário. Não existia nenhuma motivação. Eu poderia me falar assim, mas talvez ele quisesse fazer isso por causa da amante, para ficar com a amante. Tá, vamos supor que isso fosse verdade. Vamos supor. E ninguém sabe, ele era professor universitário. Ele deu aula na USP em São Paulo, deu aula na Universidade Federal em Fortaleza, em várias universidades, um homem inteligentíssimo, culto, bem preparado. Supondo que ele quisesse mesmo. Pensa bem, a mulher está lá, deitada, inerte. Quem quer fazer, faz. Não, tinha tempo para você escolher onde é que você vai dar, onde é que você vai acertar. Peraí, aqui não é letal, aqui é. Tá? Então ele dá um tiro onde não é letal. Não faz sentido. Aí, se você pegar um outro detalhe muito, muito suspeito, é o seguinte: ele toma um tiro com uma arma e ela toma com outra arma. São duas armas no crime. Imagina que você quisesse fazer isso, tá? Você ia usar uma só. Acharam as armas do crime? Não. Não acharam. Aí que tá o grande X da questão. A arma que ela foi alvejada era uma calibre 20, é uma metralhadora, um trabuco. Imagina se você vai tirar a vida de uma pessoa, você não vai pegar uma arma desse tamanho que é mais difícil de você esconder. Pra você, o que eu vou fazer com essa arma agora? Vou sumir com essa arma. Não faz sentido pra mim. Então, o que aconteceu foi, os caras entraram com essa 20 e ele com o 38 dele na luta corporal, o 38 era dele, os caras pegaram, fizeram isso e foram embora com as duas, com a dele e a que eles trouxeram. E aí, depois de um ano, quando ela muda a versão, a polícia, de maneira ilegal e irregular, sem mandado judicial, vai até a casa dele fazer uma busca e apreensão. E não tem mandado judicial, nada. Ele recebeu, na época, enfim, nos anos 80, sabe como é que era? Bem mais complicado, uma delegacia. Sim. Lá no Ceará. Né? Nada contra o cearense, mas a gente sabe que, né, nos rincões do Brasil a coisa, o buraco é mais embaixo, né? Então, foram até a casa dele, onde ele já vivia após separado dela e tal. E aí, entraram lá, acharam um 38. Opa, aqui um 38. Aí eu falei, não, amigo, isso aí é um que eu comprei depois. Eu comprei isso aí depois, porque invadiram a minha casa, eu estou inseguro, e tudo legalizado. Ele tinha, né, toda a documentação. E ele, inclusive, no processo, apresentou a nota fiscal desse 38, que foi encontrado, lembre-se, depois de um ano, porque naquela investida que a polícia chegou logo em seguida, lembre-se, que ele fez? Até brinco com ele, onde é que ele enfiou essas armas, né? Porque ter socado num lugar bem escondidinho, né? Um trabuco desse tamanho e um 38 ninguém achou no momento, porque ele estava baleado, ele desmaiou, enfim. Né? Enfim, vamos supor que ele escondeu, tá aí o rastro de sangue, estava sangrando. O rastro de sangue, ele veio aqui e escondeu aqui, porque o cara estava pingando sangue para todo lado. Ele perdeu muito sangue. Então não faz sentido nenhum. E aí essa arma, depois que encontraram depois de um ano, que inclusive no processo diz a juíza que é a prova do crime, ele anexou ao processo a nota fiscal de compra, e a nota fiscal ela é meses após o crime. O crime se deu em maio de 83, ele comprou essa arma em julho ou agosto. E aí ele foi além, ele mandou uma carta para a Taurus pedindo um laudo. A Taurus, que é a fabricante da arma, comprovou esta arma, numeração tal, assim, assado. Nunca tirou. Foi fabricada tal dia e enviada para a loja tal.
que é justamente a loja que ele tinha a nota fiscal, ou seja, a arma estava toda rastreada da fábrica para essa loja que ele adquiriu, com a numeração tudo certinho. Eu até brinco com ele, cara, você deve ser o Ernest Brown, de Volta para o Futuro, né? Que ele pegou, atirou com uma arma que nem tinha sido fabricada ainda. É bizarro um processo. Quando você vê isso, não é possível. Infelizmente Infelizmente aconteceu. Tá lá, tá no livro, tá no processo. Que eu tive acesso aos autos, o processo integral eu tenho ele. E de fato tá lá. E eu gravei alguns vídeos, né, nessa minha playlist lá. Eu cito, eu mostro inclusive esse laudo a Taurus, né, ali a nota fiscal, tudo isso para mostrar que o processo, no mínimo, é duvidoso. No mínimo, ele assim, é muito suspeito. E nós estamos hoje trabalhando para reverter isso. Hoje nós temos um advogado trabalhando. Só um minutinho, Paiva. Depois disso tudo acontecido, onde que entra a grande imprensa, a exposição a ponto disso virar lei? Foi ela que expôs isso ou alguém ali ajudou ela a fazer? Porque assim, eu acredito que Ceará, naquela época, a gente não tinha força para que isso pudesse viralizar ou potencializar da forma que potencializou. Então, ela era uma mulher que a família dela tinha ali alguns contatos no Ceará, né? Uma família bem articulada. Ela também é uma mulher muito bem articulada. Já naquele tempo, já existia o lobby do grupo feminista, inclusive em todos os júris que foram, onde ele foi julgado, teve tumulto de feminista, teve inclusive um dos júris que teve que ser cancelado e adiado, que as feministas invadiram o fórum e acabaram com o julgamento. Então existia já uma pressão do movimento feminista, que vinha ali dos anos 70, anos 80, já uma crescente do movimento feminista. E na época houve um crime internacional, eu não me lembro agora o nome, que ganhou muita repercussão. E meio que o caso deles para a imprensa era uma versão brasileira desse caso americano, que mostrava que os homens eram violentos, que as mulheres sofriam, e ganhou repercussão. Então foi turbinado pelo movimento feminista já na época, que pegaram ela para, tipo assim, ser um exemplo, olha aqui, essa coitada dessa mulher, enfim, né? Então ela teve essa ajuda, que inclusive esse mesmo movimento feminista foi quem mandou denúncias internacionais para a OEA, para a ONU. Olha aqui, aconteceu com essa mulher. Então, muito bem articulado, fizeram um trabalho. E, assim, mal ou bem, estão de parabéns, porque foi efetivo. Com tanta pressão que elas fizeram, acabou que um homem inocente foi condenado, né? Por pressão, por narrativa de que no Brasil milhares de mulheres morrem e temos que dar o exemplo porque temos que acabar com isso. E, de fato, temos que acabar com isso. Ninguém está dizendo aqui, novamente, que mulher tem que apanhar em casa. Não é isso. Só que você não pode pegar uma farsa, uma mentira, e usar aquilo como uma prova de que aquilo se fosse verdade. E eu sempre digo que esse caso pode ser o nosso caso Roe and Wade. Não sei se você conhece, Gidá, o caso Roe and Wade lá nos Estados Unidos. O que foi o caso Roe and Wade? É um caso midiático lá nos Estados Unidos, nos anos 60, onde, a partir desse caso, gerou-se uma lei muito famosa, que é a lei do aborto. A partir desse caso lá nos Estados Unidos, as mulheres começaram a poder abortar. O que foi a história? Uma mulher denunciou que tinha sido estuprada por muitos homens. Foi assim, sodomizada. Pesado. E por conta disso, ela teria que ter direito a abortar, porque aquilo não se pode fazer com a mulher, e ganhou repercussão nacional lá nos Estados Unidos e aprovaram essa lei. Anos depois, essa mesma mulher veio a público dizer o seguinte, ela veio a público e disse, era mentira, isso nunca aconteceu. Aí, gerou-se todo um processo contrário para revogar essa lei, porque nós somos enganados, né? Os americanos falaram, nós somos enganados, então peraí, revogou-se a lei Roe and Wade, porque o caso era falso. Então eu acredito que, dependendo do nosso trabalho, isso possa vir a acontecer aqui no Brasil também, porque assim, isso enfraquece demais a lei, mostra que a mulher pode sim, por conta de algum desequilíbrio, trabalhar para prejudicar o homem e acabar com a vida dele. Que foi o caso desse senhor, Marco Antônio Era de Viveiros. Ele, depois disso, nunca mais viu as filhas. Isso foi o que me ligou muito ele, assim, emocionalmente. Ele, há 40 anos que ele não via as filhas. 40 anos depois desse acontecido. Uma filhinha dele tinha 6, a outra 4 e a outra 2. Depois desse momento, nunca mais ele viu as filhas. Ele, no momento inicial, ele foi aconselhado pelo advogado a não se aproximar, porque ela ia usar isso, qualquer coisa que ele fizesse, tentou abusar da menina, bateu na menina. Ela ia manipular da mesma forma que Exato. E aí o juiz falou assim, olha, vamos aguardar o término do processo para que ele possa voltar a ter convivência. Passou mais de 20 anos. Pensa bem,
passou 20 anos, ele perdeu toda a infância das filhas, até o processo se concluir. E depois que concluiu-se o processo e ele saiu condenado, as filhas ficaram do lado da mãe. Ah, não, então se a justiça condenou, meu pai fez. Elas muito pequenas, elas dizem que lembram, mas é difícil. Você tem contato com as filhas dela? Não Não temos. Elas também não procuram mais o pai. Uma delas procurou alguns anos atrás para dizer para ele lá que perdoava ele. Ele até ficou triste, porque ele falou assim, mas por que perdão? Eu não fiz nada. Né? E depois descobriu-se também que ela queria escrever um livro. Ela escreveu um livro, então ela queria relatar no livro dela que ela perdoou o pai. Sabe? Foi por interesse, ele ficou mais chateado ainda, enfim. Mas, enfim, é uma questão que as filhas dele vão ter que se entender com Deus depois por ter feito isso com o pai.